Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Dr. Hilton Olivieri e é um grande prazer compartilhar com vocês essa videoaula especial. Eu sou membro do NIC, do Núcleo de Industrialização na Construção Civil, e sou também expert aí, especialista em planejamento e controle de produção de obras, né? A ideia dessa videoaula é explorar com vocês as diretrizes, características, particularidades que precisam constar num bom planejamento e controle de obras quando temos incorporados nessa obra sistemas industrializados, né? Pode ser também chamados de racionalizados, são sistemas que a gente pré-fabrica, industrializa, de preferência fora do canteiro, ou mesmo dentro do canteiro, né? Mas são sistemas que já vêm mais prontos para sua aplicação num canteiro de obras. Tudo bem? Então vem comigo que vai ser uma videoaula aqui super especial. Eu vou começar então o título aqui da nossa videoaula, as diretrizes para o planejamento e controle de sistemas e obras industrializadas, né? Um bom planejamento, pessoal, eu vou passar para vocês aqui algumas etapas, mas um bom processo de planejamento, ele tem que ter na sua essência uma abordagem, uma filosofia, uma metodologia que a gente utiliza chamada Lean Construction. Então, tudo que eu vou trazer aqui para vocês tem os elementos do Lean que proporcionam, né, que a gente comece um planejamento da forma correta e tenha também um controle super aderente àquelas necessidades especiais que a gente tem para poder seguir aí com o controle, né? Bom, o primeiro passo aqui, então, quais são aqueles fatores, né, que a gente precisa considerar no planejamento e controle de sistemas industrializados? O primeiro ponto, dentro da filosofia, da essência do Lean, a gente traz muito aqui, é a questão do valor para o cliente, né? O que é valor para o cliente? Então, o cliente final. O cliente pode ser a construtora, pode ser o incorporador, ou pode ser realmente o usuário. Então, quando a gente está trabalhando com sistemas industrializados, o primeiro ponto é maximizar os benefícios dessa industrialização. Então não adianta eu ter uma tecnologia muito boa, aplicá-la, né, e eu não tirar proveito daquela tecnologia. Então, se é valor para o cliente entregar a obra num custo menor, ou num prazo reduzido, ou num maior processo de qualidade lá final especificado, eu tenho que levar isso em consideração, né? Sistemas industrializados, pessoal, normalmente são parte do caminho crítico das obras, né? E precisam ser tratados com essa seriedade que merecem, né? Então, simplesmente inserir um sistema construtivo dentro de um processo sem ter essas interfaces com as demais partes aí do sistema é um grande erro, né? Já na partida, né? Quando vai se montar um planejamento. Bom, ainda dentro da essência do Lean, o Lean é um processo colaborativo, né? Então é muito representativo. É importante que a gente considere aí, integre, né, todos os envolvidos aí no processo, projetista, fornecedor, montador, empresa de engenharia, consultor, todo mundo que tem interface, né, ou que são stakeholders aí daquele sistema construtivo, precisam fazer parte desse planejamento, afinal de contas, são especialistas, são partes interessadas e que têm ali interfaces com o sistema. A ideia é que a gente remova todos os gargalos possíveis e imagináveis aí para que quando chegue o momento de montar, né, quando chega o momento de eu utilizar aquele sistema em obra, esteja tudo resolvido, né? Um outro ponto importante da essência do Lean é gerar fluxo de produção. O que é fluxo de produção? Eu ter fluxo para as equipes, né? Uma equipe que entra numa obra, ela trabalha ali em ritmo constante, ela tem fluxo, ela não tem interrupção, e também no local. Então, o local lá é o pavimento, é uma fachada, é um setor. Naquele local, eu ter fluxo para os serviços. E aí, o sistema industrializado, ele entra muito forte nessa questão, porque senão eu industrializo, monto um sistema e fico lá semanas para que o próximo serviço entre. Eu acabo não tirando aquele proveito necessário. E aí um sistema industrializado também, né? Ele obviamente traz aí no seu conceito uma redução do que a gente chama de homem-hora e redução de etapas no canteiro, porque é um sistema que já vem, obviamente, industrializado, né? Um próximo tópico aqui é eliminar desperdícios, está muito dentro da essência do Lean, então remover gargalos, reduzir resíduos, reduzir tempo de espera, reduzir ciclo de produção, reduzir uso de equipamento desnecessário, então isso tudo precisa ser
considerado numa etapa de planejamento. E aí, obviamente, né, esses sistemas são muito mais limpos, os processos são mais cadenciados, né? E um canteiro de obras precisa ser, obviamente, muito melhor organizado e bem preparado para usufruir desses sistemas, né? Bom, quando eu trago aqui a questão do Lean, a gente vem muito, né? Ó, uma das primeiras coisas que vem à mente no Lean é o just in time, né? Então, just in time é eliminar estoque, né? Trabalhar com o que a gente chama de estoque regulador mínimo, mas eliminar etapas necessárias. Então, é basicamente eu receber um sistema e, se possível, do próprio caminhão ali que está entregando, eu já pegar aquele material, enfim, aquele sistema e já acoplar ali no uso final dele, né? Evitando os tombamentos intermediários. Então, esse é um ponto importante. A logística precisa considerar isso. E também, para que isso dê certo, eu preciso, obviamente, ter um bom controle lá na fábrica, né, onde o sistema está sendo industrializado para garantir que ele saia com a especificação correta, com a qualidade correta e que venha a peça correta, né, o sistema correto para que eu já receba e faça a montagem daquele sistema. O próximo tópico é o que a gente chama de melhoria contínua. Então, uma vez estabelecido lá valor para o cliente, tendo feito um planejamento colaborativo, com fluxo de produção, eliminando desperdício e tendo o material correto no momento correto, eu trabalho um processo e incremento ali o que a gente chama de melhoria contínua, né? Para isso é muito importante que a gente faça os chamados pilotos, né, ou mockups aí, que é testar os sistemas antes, ou lá na fábrica, mas muito importante no canteiro de obra, porque a gente vai poder aprender ali com os erros, né, treinar, corrigir. Eu gosto muito de trazer essa expressão aqui, que é o testar rápido, errar rápido e corrigir rápido, para que possa ser implementado em escala. Então, um sistema industrializado precisa de tudo isso daqui para poder começar um planejamento da forma correta e precisa sim que seja aplicado lá o piloto, o mockup, para que a gente teste na prática. Senão a gente planeja muito, mas se eu não faço o teste, eu só vou descobrir na hora que eu já estou em grande escala, e aí o prejuízo, obviamente, acaba sendo muito maior, porque fica com equipes paradas, equipamentos parados, é muito importante que seja testado aí com antecedência, né? Bom, eu vou abordar aqui 3 tópicos agora, o pré-obra, o obra e o pós-obra, para a gente saber aí um pouco as diferenças entre o sistema industrializado e o tradicional. Bom, o primeiro aspecto aí é o que a gente chama do pré-obra, né? Um conceito do planejamento é o que? É uma ciência onde eu estou trazendo o futuro para o presente e estou, obviamente, tentando definir, né, simular como vai acontecer uma obra com base na melhor qualidade de informações que eu tenho, né? Então, o pré-obra, ele tem que ser muito bem preparado, muito bem preparado, que ele vai determinar todo o sucesso ou não durante a execução da obra, né? Então, primeiro ponto, pessoal, projetos, né? Projeto faz parte de um processo de planejamento. Então, instigar ali, levar o planejamento para a etapa de projetos, compatibilizar, tratar as equações da forma correta, quer seja compatibilização, quer seja análise de interfaces, né, precisa ser muito bem pensada, ainda mais em sistemas industrializados. Então precisa investir bastante tempo no projeto, muito antes lá de começar a obra. E o que significa levar o planejamento para a etapa de projetos, né? É pensar como a obra será executada e trazer isso para cá. Senão eu estou trabalhando num projeto numa frente que vai ser a última que eu vou utilizar na obra. Então eu preciso trazer esses elementos para cá, né, para esse momento. O próximo é o que a gente chama de preparar o planejamento, né? Planejar o planejamento, é se organizar, mapear riscos, envolver stakeholders, envolver as pessoas. Tem que ser um processo bastante colaborativo para que eu possa escutar todo mundo, né, levar em consideração todos os problemas e todas as oportunidades, para poder, obviamente, mapear o risco, tratá-los e integrar lá no meu planejamento da melhor forma, né? Aí vem a questão dos documentos, analisar documentos, especificação de material, cronograma de fornecedor, as interfaces, o tipo de equipamento, precisa de uma grua especial, precisa de um guindaste especial, esse material vem de fora, como eu recebo ele na obra, em qual horário, como que eu vou movimentá-lo,
o que pode ser, o que precisa de interface lá de predecessora para poder receber aquele sistema, o que vem depois. Então isso tem que ser muito bem analisado, né? Aí eu começo já, aqui sim, já falando de planejamento mesmo, botar a mão na massa ali para produzir os materiais, né? É o que a gente chama de plano de ataque, né? O plano de ataque é por onde eu começo, qual que é a sequência que eu sigo. Eu tenho que levar aí em consideração o melhor plano de ataque, leva aí em consideração o melhor fluxo de produção que eu preciso seguir. E ele leva também em consideração, por exemplo, necessidades do cliente. Tal setor tem que ficar pronto antes que o outro. Então, obviamente, meu plano de ataque precisa considerar o que eu vou estar entregando ou priorizando na obra. Então, ali eu vou levar em consideração o sequenciamento construtivo, os pacotes de trabalho, determinar, por exemplo, precisa de alguma proteção especial na obra, vai ser montado um sistema numa época de chuva, tá? Como é que eu vou me preparar? Então, o plano de ataque leva isso aí em consideração, né? Junto ao plano de ataque, a gente recomenda sempre um bom plano de logística, né? Um plano mesmo detalhado de logística, que é o planejamento de logística, né? Dimensionar equipamento, quer seja grua, cremalheira, equipamento de transporte vertical, horizontal, onde o material vai ser estocado, como é que ele vai ser movimentado, pensar mesmo, fazer conta, né? Desenhar para poder saber se está no melhor fluxo aquela logística que está sendo trabalhada. A gente sempre fala aqui do estoque regulador mínimo, né? Então, assim, você tem que ter um estoque que atenda ao conceito do just in time, de não estar sobrecarregado, cheio de material lá estocado, porque isso é ruim, mas também a ponto de ter um mínimo ali para não precisar parar a obra caso atrase alguma entrega, né? Então isso é muito importante. Então, e a organização do canteiro em si, né? Como é que vai acontecer a interface do sistema industrializado com os demais sistemas? Bom, desenvolvi tudo isso aqui, pensei direitinho, agora eu vou para o cronograma, né? Então, reparem que tem muitas etapas antes de eu realmente desenvolver um cronograma de uma obra, né? Aí eu vou analisar recursos, as durações de cada atividade, o sequenciamento, como é que eu vou dividir a obra em locais menores ali para eu poder planejar e garantir que gere fluxo para aquilo. Eu vou levar em consideração o que a gente chama dos famosos buffers, né? Buffers são as contingências de prazo entre atividades críticas. Isso aí é que vai me ajudar a regular ali a produção, né, a produtividade que eu terei ao longo da obra. Vou analisar o caminho crítico, né, qual é o impacto dos sistemas, vou analisar os fornecedores, né, todas as interfaces que eu tenho naquele cronograma e vou eventualmente fazer ajustes para que eu consiga, né, considerar nesse plano aí, nesse cronograma, a melhor visão possível, né? Um plano com a melhor preparação, com a integração aí de todos, né? Eu gosto sempre de trazer essa figurinha aqui, a gente gosta de utilizar um planejamento Lean, a gente fala muito de planejamento baseado em locais, então a linha de balanço, as famosas linhas de fluxo são jeitos aí, né? Formas de fazer cronogramas que dão para a gente essa visualização do que está acontecendo da forma correta e o que não está. Bom, então essa é a etapa do que a gente chama aqui de pré-obra, né? Vamos falar agora da obra, então. Então, beleza, planejei, preparei tudo da melhor forma. Agora, como que vai acontecer a obra, né? Então, primeira coisa é estabelecer as rotinas, né, de planejamento, as rotinas de controle. Analisar tendência, levantar ali a produtividade, levantar os tempos de execução de cada item, registrar isso da forma mais detalhada possível. Por quê? Porque se eu tenho dados, né, se eu tenho informação, eu consigo medir e consigo dizer se está bom ou se está ruim aquele processo, né? Então, um outro material interessante que a gente gosta de utilizar, esse aqui que eu chamo de linha de balanço invertida, que eu tenho, então, os locais da obra, as etapas e aqui os meses, eu consigo saber, então, se os serviços estão em fluxo ou não. Ou utilizo outras ferramentas aqui que possam me ajudar a saber se o andamento do que eu tenho até o determinado momento aqui vai funcionar para o futuro ou vai me impactar em um eventual atraso no futuro, né? Dentro do Lean, a gente fala muito, né, de um conceito chamado remoção de restrições. O que é isso, né?
basicamente eu garantir que um serviço, uma etapa que venha a ser executada na obra, que ela esteja com tudo resolvido, né? A gente dá o nome disso de restrições. Então, eu tenho resolvido lá o material no local, a mão de obra, os equipamentos, a segurança, a qualidade, a logística, né, a movimentação do material, os projetos, as informações. Então, eu faço um exercício analisando o meu cronograma e anotando tudo, né, listando com o responsável, data, classificado ali por item, para que eu direcione a solução dos problemas, para que quando os serviços comecem, ele siga no melhor fluxo possível, tá? Então a gente gosta de olhar as exceções com muita antecedência, 90 dias antes, 180 dias antes, para poder já ter esse direcionamento, para que quando chegue o momento lá de executar, o serviço esteja tudo ok. Bom, garantir ali as restrições, eu vou lá planejar, então, a minha semana, meus próximos 15 dias, né? Eu gosto sempre de tratar ali 2 semanas dentro de um planejamento. Então, eu planejo por local o que vai acontecer em cada dia, né? Em cada momento. Obviamente, eu faço isso com o envolvimento da minha equipe, planejo lá por dia, né? Cada uma das 2 semanas e listo de novo as restrições aqui que são inerentes àqueles serviços, né? Garante lá que daqui 3 dias eu vou montar um painel no pavimento X, vamos garantir que esteja lá a linha de vida, que esteja com a proteção, que o equipamento esteja lá disponível, que o local esteja limpo. Então a gente anota, né? Minha recomendação sempre anota tudo isso, faz uma ação, checklist no local, para garantir que as condições estejam ok, né? Bom, não obstante só fazer o planejamento semanal, a gente recomenda sempre o famoso gerenciamento diário, né? Eu fiz então meu planejamento todo dia, eu vou lá checar se as coisas estão acontecendo. A gente gosta de usar o modelinho dos quadros de Kanban, né? Para poder ajudar na nossa visualização, e as cores ali, vermelho, verde, amarelo, para dizer se está indo tudo bem. Com essas ações aqui, eu consigo, obviamente, direcionar para garantir se o planejamento está dentro do previsto ou não. Não estando dentro do previsto, ações, pessoal, ações ali na hora, eu já identifico, né? Junto com a equipe, ações, já faltou material, corre lá, né? Já se programa aí para deixar lá em loco. Esse gerenciamento diário a gente recomenda sempre que seja feito no mínimo uma vez por dia, e com a equipe, né, o que a gente chama da reunião é feita em pé ali, 15, 20 minutos de discussão, simplesmente para bater se está tudo em ordem e tomar as ações ali para que o processo flua. Num sistema industrializado isso é mais importante ainda, porque tem equipamento muito caro, parado, caso as coisas não estejam fluindo, né? Então, investir bastante em gestão visual, painéis, quadros, lá na linha de produção, na linha de frente, para instruir a equipe, né? Então, o Lean fala muito disso, né? De gestão visual, para que ajude a gente a identificar ali os gargalos, né? E ajude, obviamente, a todo mundo a estar na mesma página, né? Então, um processo de comunicação claro e fluido, né? Ajuda muito. E a comunicação precisa ser auto-explicável, auto-entendível. Não adianta muito eu ter tabelas, eu ter informações ali que não são de uso comum ou que precisa de grandes interpretações para ser entendida. Então precisa ser um processo visual, né? Com cor, de fácil identificação para eu saber se está ok ou não. Então o Lean ajuda muito a gente nessas visualizações, né? E aí trabalhar com indicadores, né? Eu falei aqui atrás, a gente atualizar os cronogramas, ter as informações, por quê? Porque os indicadores vão dar para a gente, né, a sensação ou a clareza se está ocorrendo tudo bem ou não. É o famoso cockpit, né? É o cockpit lá do piloto do avião. Então ele vai olhar ali, opa, tá tudo bem, ou não está, tem esse ponto de atenção. Eu consigo então direcionar e trabalhar esses pontos se eu tenho a coleta de informações, então eu trabalho isso dentro do que a gente chama aqui do grupo de indicadores, tá? Então tem vários aí, indicador de prazo, de escopo, de custo, de qualidade. Você vai definir dentro do ambiente de negócio que você atua, qual é o tipo de indicador que melhor se adequa ali.
Bom, isso é a obra, né? Então, falei lá do pré-obra, do planejar, é muito importante que a gente pense, né? Pense no planejamento. Falamos durante a obra, a gente focou muito aqui na questão do controle, né? Pô, controle, ter informações, tomar decisão, tomar ações, eliminar restrições para garantir que o processo flua. E eu tenho também a famosa lições aprendidas, né? A gente trabalha aqui dentro de um ciclo de um empreendimento para que eu possa tirar proveito daquilo. E é importante, né, pessoal? A gente sempre fala pós-obra, a conotação é sempre de que acabou a obra, agora vamos ver o que aconteceu. Não, pós-obra a gente vai registrando ao longo da obra, né? Inclusive lá no PMI, no modelinho de gerenciamento de projetos, a gente vai falando em entregas parciais, né? Então, a obra ela funciona da mesma forma. Eu terminei as fundações, eu tenho a entrega já das fundações, a estrutura, entrega da estrutura. Eu não preciso esperar terminar a obra para ter o registro de lições aprendidas, né? Mas é muito importante que isso aconteça, né? Então, durante a obra, né? Para ajudar ali nessa questão das lições aprendidas, a gente trabalha com os conceitos de terminalidade, pô, serviço pronto, sem deixar nenhuma pendência para trás. Tem uma ferramenta interessante que a gente chama do relatório A3, né? Isso vem do Lean também, então um modelinho ali de resolução de problemas, melhorar procedimento, as fichas de inspeção, deixar clara para a equipe, né? Então tudo isso pode ser, obviamente, retroalimentado. Então eu aprendo com isso, eu aprendo a deixar uma obra, por exemplo, melhor organizada, porque eu vi que um determinado modelo de desorganização vai me custar muito mais caro, né? Aprendo com os erros. Poxa, teve uma determinada obra, misturei lá 3 sistemas construtivos, um sistema era industrializado, o outro não era, não consegui tirar o melhor proveito daquele sistema que eu queria. Então, isso obviamente vai lá para lições aprendidas, retroalimenta lá especificações, área de projetos, área de planejamento, área de orçamentos, de compras, né, de suprimentos, gestão de recursos e por aí vai. E pontos positivos também, poxa, aprendi a utilizar um novo equipamento aqui na obra que me deu uma produtividade muito maior. Vai de novo lá para nossas tabelinhas lá de lições aprendidas, né? Boas práticas, né, que eu incorporo, boas práticas que tenham feitas durante a obra, que tenham sido feitas. Então, apliquei lá os modelinhos do Kanban, apliquei um bom planejamento, cheguei à conclusão de que as reuniões eu fiz lá em campo, porque estavam dando resultados melhores, então eu aprendo com isso e registro, né? Dentro da linha da melhoria contínua, a gente fala muito dos planos Kaizen, né, aqueles planos de melhoria contínua que são menores, são vários planos dentro de um todo, de um empreendimento, né? É importante que se registre durante a obra. Aí eu sugiro, por exemplo, cria lá um formulário, né, com um link simples ali, um Google Forms ou qualquer outra ferramenta, deixa um link lá disponível para a equipe e vai registrando ao longo da obra, ao longo do empreendimento, porque senão aquilo fica esquecido, né? E é importante que a gente registre para que a próxima obra não cometa os mesmos erros que tenhamos cometido na obra que estamos, né? E obviamente faz uma explanação, faz uma apresentação daquilo para a equipe, para poder tirar proveito e compartilhar ideias, né? Tanto do que deu certo quanto do que deu errado, né? Um processo de lições aprendidas também no pós-obra leva em consideração a etapa de uso e operação daquela edificação, né? E aí entra na questão das manutenções. Então, é muito comum, às vezes, a gente vê em obra, um determinado sistema foi feito, pô, bonito, uma sacada lá para fora, alguma coisa legal, tá, mas como é que eu faço a manutenção depois do uso embaixo daquela sacada, numa fachada que eu não tenho como colocar um equipamento ali para poder fazer aquela manutenção? Então isso tem que ser pensado, né, durante a execução, pensado como a manutenção será feita para já prever dispositivos ou até mesmo fazer ajustes no sistema construtivo, né, para que proporcione, obviamente, boas condições de uma manutenção ser feita, porque às vezes vai custar muito caro para quem fica lá fazendo a operação, ou às vezes nem é possível de se fazer, dependendo do local, né? Então, além de questões óbvias de avaliar o desempenho térmico, acústico, enfim, de comportamento da edificação, tem que
preparar, né, prever essas questões de manutenção. Bom, outro item importante que a gente fala do pós-obra, os indicadores que eu estava falando agora há pouco, de mensurar, né, de coletar as informações, isso tem que ir para o registro do pós-obra para poder garantir a retroalimentação e a melhor decisão. Às vezes é muito comum, a gente tem os nossos paradigmas, né? A gente fala, não, não vamos adotar esse sistema não, porque do outro jeito aqui é muito mais fácil. Tá, mas alguém parou para medir a quantidade de horas de serviço que foi aplicada naquele que supostamente é o mais fácil? Se vocês começarem a fazer isso, vocês vão se surpreender com a quantidade e com a qualidade das informações e o quão, às vezes, na nossa mente tem uma percepção de uma produtividade ou de alguma coisa, vocês vão perceber que é bem diferente. Hoje em dia a gente tem dispositivos, né, que ajudam a medir, por exemplo, essa produtividade em obras, se um recurso está sendo bem utilizado ou não. Quando a gente analisa esse material, a gente fala, meu Deus, tem ali 30% às vezes do tempo, 40%, 50% do tempo de um colabor aplicado, na verdade não está aplicado lá na produção, está aplicado em fazer outras coisas, né? Em buscar material, ficar esperando o projeto, ficar esperando informação, ficar esperando o preparo de alguma coisa. Eu só consigo saber se eu medir, né? Se eu medir, então eu incorporo isso na informação. E aí eu tenho duas linhas, né? Primeiro é o incorporar e o segundo é tomar ações para que aquilo não volte a acontecer. Analisar o problema tendo com referência às informações, né? Bom, e tem aqui também, obviamente, a questão dos custos, né? Tudo isso é legal, eu vou lá, produtividade, sistema industrializado, não industrializado, manutenção, tá, mas e no final do dia quanto que custou aquilo, né? Foi bom? Foi ruim? Valeu a pena? Ah, investi muito aqui, mas acabou não valendo a pena, a obra ainda assim atrasou, porque eu não tomei ali as melhores medidas. Ah, aprendemos aqui que determinado equipamento não era suficiente para montar um sistema, eu precisei de um equipamento adicional, isso me custou muito mais. O Brasil tem dimensões continentais, às vezes em algumas regiões você não tem algum equipamento disponível, demora demais para chegar esse equipamento, um guindaste, uma bomba, uma grua, então tudo isso precisa ser considerado, né? Num sistema de retroalimentação de gestão de custos, né, para garantir que, obviamente, o processo esteja aí fluindo da forma correta, tá? Pessoal, no geral, eu abordei aqui, acho que assim, os principais elementos, né, para a gente poder constar aí num bom processo de planejamento e controle, né? Fazendo uma recapitulação rápida aqui, a gente falou ali, obviamente, da importância do pré-obra, né? De eu poder trazer os documentos, as análises, as características de um sistema industrializado para que o planejamento flua da forma correta. Quanto tempo antes, né? Depende muito do prazo da obra, do tempo que você tem disponível, né? Mas a recomendação é sempre meses antes, ano antes, se possível, né? Para você mergulhar em cima daquilo e poder, obviamente, garantir que as coisas aconteçam. Tem aquele famoso ditado que no Japão se planeja muito com antecedência e depois as coisas mais resolvidas executa a obra mais rápida, né? A foto de entrada aqui a nossa capa aqui da apresentação é uma foto de uma obra no Japão e é verdade, né? Eu pude constatar em loco que sim, eles se preparam muito para poder, obviamente, ter tudo muito bem resolvido para que quando chegue lá os elementos a serem montados na obra estejam melhor resolvidos. Então, a fase de preparação, né, o pré-obra é fundamental. Depois, durante a execução da obra, eu tendo então esse bom preparo, em teoria minha execução vai ser muito mais correta, muito mais ali em linha. Mas um bom planejamento, ele por si só não garante o sucesso de uma obra. Eu preciso de um sistema de controle muito bom. Por quê? Porque as coisas vão começar a sair da rota e eu tenho que trazê-las para a rota novamente. Então, ter indicador, coletar informação, reunião diária, planejamento semanal, remoção de restrições, análise do planejamento de longo prazo, está em fluxo a atividade, não está. Isso também é muito bom e muito importante que venha da forma correta para que, obviamente, seja incorporado
bem incorporado no processo, que a gente tire proveito daquele sistema construtivo. Então, minha recomendação aí é que você tenha um ótimo sistema de controle, de preferência um profissional dedicado, alguma equipe dedicada para que faça esses apontamentos. A gente sempre brinca, né? Fala, tem muito dinheiro na mesa aí, então um mês de atraso numa obra pode dar um prejuízo gigantesco, ou uma imagem com o cliente, ou mesmo um prejuízo financeiro. Então, um sistema de controle muito bem feito é fundamental. E o terceiro ponto, quando a gente está falando aqui do pós-obra, né, que leva aí em consideração a melhoria contínua, né, de eu estar registrando, incorporando essa melhoria para novas etapas, aí, novos processos, né, para que eu não cometa os mesmos erros, né. É aquele ditado que a gente sempre fala, se eu cometi um erro e teve um custo, que pelo menos aquilo sirva como aprendizado, né, para uma próxima obra, para que eu não cometa ali o mesmo erro, né, o mesmo tipo de erro. Tudo bem? Pessoal, eu deixo aqui o meu abraço aí, o meu obrigado por vocês que chegaram até aqui essa parte da aula. Fico aí à disposição, espero que seja de proveito de vocês e que vocês consigam, obviamente, incorporar os conceitos que a gente está trazendo aqui quando planejar aí obras que levem em consideração sistemas industrializados, tá bom? Então, o meu muito obrigado, acessem o site do NIC para maiores informações, tem conteúdo muito bacana ali para ajudar, obviamente, a fomentar essa questão das iniciativas aí da industrialização nos canteiros de obra. Muito obrigado e um grande abraço.